Cumprimentamos a todos os nossos queridos amigos, irmãos, no momento em que estamos abrindo mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. E neste momento convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, ouvintes, telespectadores, orar é preciso, orar é necessário, que elevemos o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma ao Pai Criador, a fim de que possamos sentir a energia benfazeja da sua misericórdia nos preenchendo. A oração acalma, a oração encoraja, a oração nos motiva a crer na divindade que possuímos dentro de nós. Então, se a oração é um remédio para nossa alma e para o nosso corpo, que possamos com muita alegria dizer ao Pai, ao Mestre Jesus: muito obrigado por tudo, pela vida, pelo lar, pela família, pelo corpo, pelo ar, pelo sol que nos ilumina, sermos gratos por tudo aquilo que é oferecido para que nós possamos tocarmos a nossa jornada. Que nestes momentos em que estaremos aqui com vocês, possamos ser envolvidos por Jesus e suas falanges, a fim de que a paz se instale no coração de todos nós. Que assim seja. Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Ela se intitula Indagação Oportuna. Disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Atos 19, 2. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações. Aqui alguém aceita aparentemente o Evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, um indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, um enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé, por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça ou porque obtiveram solução para certos problemas na luta material. Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis, acolhem novas enfermidades ou se perdem através de novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia da atualidade. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? O da indolência? O da pesquisa inútil? Ou da reprovação sistemática às experiências dos outros? Se não abrigamos o espírito de santificação, que nos melhore e nos renove para Cristo, a nossa fé
representa a frágil candeia suscetível de apagar-se no primeiro golpe de vento. Atualidade presente, mais uma colocação sensacional do nosso irmão, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. O que achaste no Evangelho sobre esse assunto? Tudo bem, Antônio? Tudo bem? Tudo bem. Pois é muito oportuna a indagação de Paulo e as observações que Emmanuel faz a respeito delas. O que cremos? Em quem cremos? Como cremos? Então, diante deste assunto, nós podemos dialogar com o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Pois que a fé que transporta montanhas nos dá um panorama da condição da fé que nós devemos praticar a fim de que estejamos com Jesus. Nos dá a condição da fé como um sustentáculo da esperança e da caridade, e faz uma observação oportuna da fé divina e da fé humana. E não é o que Paulo nos pergunta, e não é o que Emmanuel comenta? Onde está posta a nossa fé, sobretudo neste momento em que nós estamos vivendo uma provação modificadora dos rumos da humanidade? Onde está, Antônio? Onde estará? Onde estará e mais, quando somos provados de que a fé está ligada intimamente à caridade. E exatamente quando nós, nesta leitura é muito clara, quando nós deixamos de fazer caridade, às vezes conosco, e com aquele que está muito perto de nós. Porque no capítulo 6, acho que deve ter visto também o capítulo 6, item 5, tem muito claro ali: espíritas, amai-vos. E logo depois, espíritas, instruí-vos. Quer dizer, se não tiver o amor, eu levaria para cristãos, se não tiver o amor, esta fé ela cai logo ali. Ela não tem uma fé forte, uma fé que passa por cima dos obstáculos. Quer dizer, uma fé que os obstáculos estão aí, a ignorância está aí. Nós vivemos momentos difíceis exatamente da ignorância. Aquele que se diz, eu tenho fé, aquele que diz e fala de boca para fora, eu tenho fé, eu faço caridade. No primeiro lance que tem logo na frente, a doença que veio, a dor que surgiu, que ele tem a oportunidade de mostrar-se caridoso com ele e com os outros, ele cai, ele não se mostra. Quer dizer, essa fé em Deus não é esta fé que está sendo perguntada aqui. Quando creste, quando recebeste o Espírito Santo, crestes? Realmente crestes? Ou é só aquela coisa do momento, em que tudo está bem, em que tudo está maravilhoso, em que em tudo há sorrisos? Cristãos, amai-vos. Cristãos, instruí-vos nesta ordem. É esta ordem do Evangelho, esta ordem da grande revelação, amar-nos uns aos outros. Eu estou falando aqui como se fosse fácil, mas não é fácil. Esta observação que fazes, que está no capítulo 6, o Cristo Consolador, onde o Espírito da Verdade toma as rédeas das orientações aos espíritas que se formariam através da implantação da doutrina espírita, e nós sabemos que os espíritas de hoje são os cristãos de ontem, e que o Evangelho e o ensinamento de Jesus
não tem propriedade, é para toda a humanidade, então é para espírita, é para cristãos, é para os seres humanos em evolução. Esta observação que fizeste, ela casa muito bem com esse capítulo que eu referi, onde o irmão José, espírito protetor, nos fala que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Da esperança com aquele aspecto de que eu tenho fé porque eu sei que o meu Pai me protege e me mantém na rota evolutiva, que as coisas que acontecem comigo têm uma razão de ser, e não é castigo, não é maldade, não é perseguição do Criador. E caridade, quando se fala de caridade, nós estamos aceitando seguir os ensinamentos de Jesus. E aquele filho, aquele parente próximo que não se ajeita no caminho, será que eu devo insistir com ele? Ele se desvia muito, ele não tem a obediência necessária. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que segui-lo, eu tenho que ajudá-lo, ou eu tenho que abandoná-lo à própria sorte? Quando se fala em caridade, que é aquilo que Jesus nos convida a praticarmos a fim de que a nossa alma adoentada possa se curar, nós estamos falando em indulgência, estamos falando em perdão e estamos falando em benevolência. Então, a este filho sempre caberá a caridade daqueles que têm a obrigação, por projeto encarnatório, de cuidar da sua evolução. Então não há acaso. Não há. Estou te perguntando, mas sei a resposta. Nem pensar. Eu sei que a gente teoriza muito e que nós somos espíritos infantis, que a verdade toda ainda não foi revelada, e que dizer que nada é por acaso fica um pouco fictício, porque não conseguimos captar a grandeza disso. Mas uma vez que eu aceite os atributos de perfeição do meu Pai Criador de tudo, eu admito, mesmo sem compreender ainda, que o acaso não existe. Há uns 5 anos, mais ou menos, uma pessoa nos procurou dizendo que tinha acontecido com ele uma casualidade, que ele tinha provocado uma morte de um amigo sem ele querer, lógico, e ele não aceitava aquilo, porque com ele, se ele não era nem para estar naquele momento, naquele local, e ele foi o provocador daquilo, porque não foi outro, tinha muito mais pessoas juntas, e aconteceu isso com ele. Então ele não aceitava isso, isso não entra na minha cabeça, ele ficou desesperado, essa pessoa. Então foi difícil da gente conseguir colocar na cabeça dele que, se não acontecesse com ele, aconteceria com outro, com um familiar, com outra pessoa qualquer que estava perto, porque há que haver um escândalo mais ai de que eu provocá-lo. Não nesse sentido, teria que acontecer alguma coisa com aquela pessoa que provocou o seu desencarne, a sua desencarnação naquele momento. Se não fosse com ele, seria com outra pessoa. Mas ele teria também uma ligação, é lógico que ele tem uma ligação de outras existências com todo aquele fato. E tu estás dizendo isso porque nada é por acaso. Exatamente isso onde eu queria chegar. Isso. Existiria esse acaso, então essa pessoa diz, mas por que eu estava lá? Eu nem precisava estar lá. Veja bem, naquele local. Uma das coisas mais magnânimes que a doutrina espírita nos coloca à disposição para que nós possamos mensurar a grandeza do nosso Pai Criador é as leis que Ele distribui e que nós estamos afeitos a elas. Uma das leis que a gente aprende com o Espiritismo
É a lei de sintonia vibratória, amigo Antônio. Então, o que a lei de sintonia vibratória faz? Atraímos para nós aquilo que nós pensamos e que nós sentimos. Isso ajuda a explicar o nada é por acaso. Porque muitas vezes o raio cai bem aonde a gente está e não tem como, na nossa maneira material de ver a coisa, nós imputarmos ao acaso. Mas não estaríamos vibratoriamente em sintonia com a descarga elétrica para proporcionar que ela caísse junto a nós? Essa é da lei. Se nós queremos estar protegido de todo o mal que acontece num planeta de expiação e provas, e que acontece em razão do aprendizado que nós estamos submetidos, que estejamos praticando frequentemente o bem, que é o bem que nós vamos atrair para junto de nós, amigo Antônio. E essas possibilidades passarão ao largo. Outro dia, lendo sobre Bezerra de Menezes, ele conta uma história de uma menina que saiu de um centro espírita e teve que passar por um lugar ermo, onde havia uns malfeitores que poderiam atacá-la. Os malfeitores não viram ela. Por que não viram ela? Pelo estado vibratório que ela passou por eles. Eu tenho fé naquilo que eu estou aprendendo e acredito que isso faz sentido. Essas historinhas são interessantes. Em cima dessa historinha tem uma outra parecida, historinhas reais. Não? Eu faço historinha aqui, mas não são fictícias, são reais. Uma mesma moça teria que passar num lugar ermo, num lugar que tinha acontecido assaltos já outras vezes, e ela passa com o Evangelho, com toda a fé, pois ela passou e não aconteceu nada com ela. Aí outro dia, ela olhando os jornais televisivos, os próprios jornais, ela viu que naquele mesmo local tinha sido uma outra pessoa atacada e tinha sido morta. E aí a história é o seguinte: aquela moça que passou com o Evangelho, que passou com Jesus no seu coração, os guardas, os caras que a polícia logo prendeu os bandidos, né? E esse era assim que tinha passado uma moça anterior, que eles não tinham assaltado ela, porque tinha 2 guardas do lado dela. Eles enxergaram 2 guardas. Talvez a história tenha sido essa e eu encurtei ela. Mas complementando a tua história, isso pode nos dar a certeza do nada é por acaso. Veja bem a condição de um ladrão. O ladrão, quando ele sai para roubar, para furtar, ele tem a sua condição vibratória voltada para aquela atividade. Exato. Passando por uma localidade onde o Evangelho é vivido, não tem condição vibratória dele enxergar essa localidade. Não chama a atenção dele. Não chama a atenção dele. Ele não olha para aquele lado. Ele vai ser atraído para um local onde a condição vibratória dele é compatível. Percebe? Por isso, aquele que está dentro de casa e que poderia, se ele tiver o medo de ser assaltado, ele chama nessa vibração, ele chama aquela vibração que emparelha com a vibração do assaltante, e aí ele enxerga. Vejam bem. Nós caminhamos para uma estrada que o nosso espectador, o nosso telespectador, o nosso ouvinte poderá ter dificuldade em nos entender. O que nós estamos querendo dizer aqui? Que o acaso não existe, que fé não é uma coisa fictícia, fé é uma coisa que não se explica, mas se pratica. E Jesus ensina como se pratica a fé, fazendo caridade, no exercício do amor, da compreensão, da tolerância, da bondade, do perdão, do sacrifício e até do sofrimento,
da sua cruz que tem que carregar, porque num planeta de expiação e provas todos carregam cruz, nós estaremos assegurados contra o mal que existe por aí. Dentro do capítulo 19, que é a fé remove montanhas, no capítulo 6, que nós falávamos agora há pouco, vamos somar as duas, que é a fé e a caridade, e vamos levar agora nesse epílogo para o capítulo 6 de novo, onde diz: amai-vos e instruí-vos, o Espírito de verdade fala isso muito claro. Vamos ficar então com esse capítulo 6, nesses finalmente, Julci, no amai-vos. É preciso que o amor renasça. Ele está nas cinzas. Ele está nas cinzas. Mas ele pode sair dali, dessas cinzas, vigoroso. Vai mudar tudo, vai mudar toda a humanidade. É isso que nós estamos aprendendo nessa atualidade. E temos que aprender, nós temos pouco tempo para isso. Vamos fazer com que esse amor volte muito forte. Amai-vos. Amai-vos, cristãos. Amai-vos, humanidade. E depois de nós amarmos, vamos nos instruir para o aprendizado maior, para levar parelho essas duas coisas. E Jesus, na sua singeleza celestial, nos chama. Jesus nos chama. Nós precisamos de Jesus e Jesus nos chama. Vinde a mim todos os que andai em sofrimento e vos achais carregados, que eu vos aliviarei. Para que nós possamos ser aceitos, vamos dizer assim, no colo de Jesus, Ele só pede que nós guardemos os seus mandamentos, que é o exercício do amor, Antônio, que é o exercício do amor, e que Ele objetivou o amor, dizendo que o amor é a caridade é o amor em movimento. Então, ferramentas nós temos para estarmos, vamos dizer assim, protegidos na aura de Jesus contra os males que um planeta de expiação e provas pode distribuir no seu tempo de aprendizado. Vamos orar hoje, coloque as suas águas para as orações, né? Para Antônio Osório Gonçalves e a sua esposa Lili. Semana tiveram um infausto acontecimento na sua família, mas nada é por acaso. Nem isso é por acaso. Nós vamos e viemos. Nós simplesmente trocamos de corpo. Tiramos a veste grosseira e ficamos com a veste mais sutil. Antônio Gonçalves, sua esposa Lili, e toda a família receba a nossa oração. Assim como a dona Anália Ferreira, a dona Bromilda Knack, a dona Maria de Lourdes, a dona Cecília, que ela tenha muita luz no seu coração, a Manalfir, a Josiane Cortes, a Jandiva, o Marcos, Andresa Zambarda Rodrigues, o Paulinho Lerche, a sua mãe, dona Nerce, lá em Sapucaia do Sul, a Terezinha Pinheiro, nosso querido velho também, que receba muita energia de luz, a Tânia Shirley Hirsch, a querida Zoida, todos que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos assistindo, agora vão receber essa energia e o perdão e o amor. Também a Regina, o Norton, o Ângelo, a Neuza, a Nica, a Lorena, a Ione, a Carmen, a Fátima Ertel, a Ângela Pereira, a Rose Winkelmann, a Loraci Ren, o Geraldo Ortiz, a Carla Berni, o Luiz Carlos Pauli, o Benício Werner e a esposa, Eliseu Scherer, a nossa querida Zoida, todos os irmãos do Espiritismo do município
da União Espírita da região, todos os cristãos, todos aqueles que levantam a cada dia com Jesus no coração. Oração para Joana Hoppe, lá em Sapucaia do Sul, que também está neste momento aguardando essa prece. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e puríssima imagem. Que assim seja.